Eu sou a Letícia aqui do canal Essência Acupuntura e hoje eu vou falar sobre o mecanismo da ansiedade. Estamos vivendo tempos de muita ansiedade, de muitas preocupações, de muitas mudanças, coisas acontecendo que nos tiram muito da nossa zona de conforto. E esse tema da ansiedade é algo que tem sido muito propício, tem acontecido muito, é um tema muito recorrente. Nos meus atendimentos no consultório, esse é um tipo de público que eu tenho bastante. Acabo atendendo várias pessoas com queixas sobre a questão da ansiedade. Tanto de crises de ansiedade, quanto daquela ansiedade que atrapalha o sono, que atrapalha as coisas do dia a dia, aquela sensação sempre de que algo vai acontecer, de pressentimentos. E isso gera muitas dúvidas, né? Isso gera muitas inseguranças do porquê eu me sinto assim, porquê eu estou sentindo toda essa ansiedade. E é claro que o momento tem sido algo que tem propiciado essas questões, mas eu queria que vocês entendessem como é que funciona a ansiedade no nosso organismo. Por que nós temos essa crise de ansiedade? Qual é o problema de tudo isso? Todas as emoções, elas são importantes, nós temos que sentir todas. Então, se nós sentimos raiva, é um mecanismo de defesa para que me tire daquela situação que está me fazendo ficar irritada ou ficar com raiva. Se eu sinto tristeza, é porque é necessário naquele momento que eu me recolha, que eu viva aquela tristeza. Se eu vivo a ansiedade, também é um mecanismo de defesa para me preparar para algo que está por vir. Ou se eu sinto muita insegurança, muito medo, também muitas vezes é uma proteção, tentando me livrar de algo ruim. E a alegria também, que é a emoção que nós preferimos. Mas todas as outras emoções também são importantes. E como é que funciona tudo isso? Então, eu sempre explico para os meus pacientes que quanto mais nós temos consciência do porquê essas emoções acontecem, melhor nós conseguimos lidar com elas e entender em qual momento nós estamos vivendo aquilo dentro da normalidade ou em qual momento aquilo está tomando uma proporção de ser algo ruim, de ser uma doença. Então, vamos entender o mecanismo de tudo isso. Vamos dizer que nós somos criados para viver lá na Idade da Pedra. Vamos imaginar como se fosse assim. Então, o homem saía para caçar e aí ele via lá o leão. No momento em que ele via o leão, aquilo gerava uma certa ansiedade nele de ver o leão, gerava uma certa insegurança, um certo medo. E aí, o que acontecia dentro do organismo dele? Então, todas as emoções que a gente sente não são só pensamentos. Elas fazem com que tenhamos algumas reações dentro do nosso organismo. Então, lá no nosso cérebro, quando a gente sente as emoções, nós estimulamos uma glândula que faz a liberação de certos hormônios. E esses hormônios causam reações físicas. Então, o homem da pedra lá viu o leão. E aí ele teve aquela sensação de medo, de ansiedade. Automaticamente, quando ele pensou nisso, quando ele viu, o organismo dele falou: nossa, ele precisa se preparar para correr ou para atacar, ele precisa se preparar fisicamente. Então, são liberados hormônios, como por exemplo o hormônio da adrenalina, que é um hormônio conhecido, né? E o que esses hormônios fazem no nosso organismo? Eles vão preparar o organismo para essa reação, ou para essa fuga. E aí ele faz com que o coração bata mais rápido, a respiração aumente, para que possa mandar mais sangue para os músculos, para que ele possa ter força para correr, ter uma respiração boa para poder ter uma reação física. E então ele começa a sentir aquele coração acelerar, a respiração mais ofegante e ele se sente mais forte para poder ter essa reação. Porém, o que acontece hoje em dia? Nós temos essa reação física, mas nós não temos mais a necessidade da resposta física. Então, quando eu recebo uma mensagem no celular, por exemplo, que me gera uma certa ansiedade, o meu organismo não sabe que eu não preciso sair correndo, que eu não preciso atacar fisicamente. Então, automaticamente, quando eu leio algo que me deixa ansiosa, o meu cérebro pensa, ela precisa de uma reação e começa a liberar esses hormônios que faz com que o coração acelere, a respiração fique ofegante
e dessa maneira eu acabo não tendo a reação física, porque eu vou ler, vou sentir algo e vou continuar ali, e isso vai fazer com que o meu organismo esteja reagindo fisicamente sem que eu utilize essa reação física. Então isso serve quando eu leio uma mensagem, quando eu assisto na TV algo ruim, quando eu recebo uma notícia, quando eu estou trabalhando, meu chefe me fala alguma coisa, quando meu familiar me fala alguma coisa. E aí o nosso organismo ele entende que é necessária a reação física, ele faz todo o mecanismo da reação física, da liberação dos hormônios, porém eu não executo essa reação física e isso fica aqui e é o que gera, por exemplo, as crises de ansiedade. Então a pessoa, ela de repente, ela começa a ter uma falta de ar, uma sensação de pressão no peito e começa a ter sintomas como se ela fosse ter alguma reação física. Então, esse é o mecanismo principalmente da ansiedade e também de outras emoções que na verdade são para nos proteger. Porém, a nossa rotina, o nosso dia a dia já não é mais como era antes, que precisava ter uma reação física. E isso faz com que eu fique com essa reação sem que tenha necessidade. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o meu corpo está trabalhando dessa maneira, que há uma reação de segurança, de proteção, eu consigo saber que é a maneira que o meu corpo reage àquela situação que eu estou vivendo. Então, hoje em dia, na situação que nós estamos vivendo, nós vemos uma notícia, pensamos como vai ser, o que vai acontecer, são muitas informações, muita confusão e tudo isso faz com que realmente o meu corpo queira reagir como se eu precisasse sair correndo. Porém, eu não vou sair correndo e é por isso que eu fico muitas vezes com essa sensação da pressão no peito, da respiração ofegante. Então é importante manter a calma, respirar fundo, dar tempo para o seu organismo viver aquela reação e entender que você não precisa daquela reação naquele momento. E isso, claro, isso precisa de uma ajuda. A acupuntura vai fazer com que eu diminua essas reações do organismo, vou fazer com que essas reações, esses hormônios diminuam e que eu tenha um fluxo mais suave, que eu consiga manter uma calma e liberar hormônios que façam sentir bem e não hormônios que façam ter essas reações. Então, precisa sim de algumas ajudas psicológicas, muitas vezes para não ficar o tempo todo pensando e desencadeando essas reações. Precisa de ajuda fisiológica, com acupuntura, por exemplo, outras terapias, muitas vezes medicamentos para ajudar o organismo a se equilibrar. E precisa manter o foco para não se sentir em perigo todas as vezes em momentos que muitas vezes não são necessários. Então, se você tem esse problema, se você conhece alguém que tem, se informe, né? Tenha o conhecimento de por que tudo isso acontece, saiba que a acupuntura é uma grande aliada desse tipo de tratamento, desse tipo de reação e é importante manter a calma, buscar coisas que te façam sentir bem, que façam liberar os hormônios para que você se sinta feliz, se sinta bem e não os hormônios, por exemplo, da ansiedade. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dê um like, não deixe de se inscrever ao nosso canal e não perca os próximos vídeos.